O último você não mandou, Ana Júlia. Então, bola para nossa aulinha de hoje, então. Ziane também não mandou dessa semana, Ziane. Poucas pessoas mandaram. Se não me falha a memória, mandou a Lívia, a Carol, a Sara, a Ana Letícia. Foram as únicas que mandaram para mim. Foram os únicos. O resto não mandou. Vamos corrigir aqui então os exercícios, pessoal. Vamos lá. Então tá aqui a lista de exercícios que eu vou compartilhar com vocês aí, que são os exercícios da apostila. Vou compartilhando com vocês aqui os exercícios. Vamos lá, ó. Cadê? Eu compartilhei a coisa errada, tá? Bem, Bocó. Aqui. Exercício 1. Vou fazer esses exercícios aqui, ó. Em uma aula de laboratório de física, utilizando-se o arranjo experimental esquematizado na figura, foi medido o índice de refração absoluto de um material sintético chamado polietileno. Nessa experiência, radiação eletromagnética proveniente de um gerador de micro-ondas propaga-se no ar e incide perpendicularmente em um dos lados de um bloco de polietileno, cuja seção reta é um triângulo retângulo que tem um dos ângulos medindo 25 graus, conforme a figura. O detetor de micro-ondas indica que a radiação eletromagnética saiu do bloco propagando-se no ar em uma direção que forma um ângulo de 15 graus com a da incidência. Então, esse é o desenho que a gente tem. Ó. Beleza? Esse aí é o desenho. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos analisar os ângulos que estão envolvidos aqui nesse sistema. Primeiro, ele faz o seguinte: a partir desses resultados, conclui que o índice de refração do polietileno em relação ao ar para nosso micro-ondas é aproximadamente. Ele coloca aqui índice de refração do ar, seno de 15, seno de 25 e seno de 45. Pede para usar esses valores. Beleza? Primeira coisa que nós vamos avaliar aqui, ó. Vocês conseguem... Vocês estão vendo essa imagem aqui também, pessoal? Não, né? Vou passar aqui e mostrar outra imagem para vocês. Então, aqui, ó. Aqui, então, você tem o prisma. Essa aqui é o ângulo de refringência do prisma, é o A. Tá? Então, 25 é o valor de A. Então, seu A ele é igual a 25 graus. Aqui, ó, você tem o feixe entrando perpendicularmente. Significa que o ângulo de incidência é zero. Então, aqui o ângulo de incidência é zero. Lembrando que o ângulo medido é sempre com relação ao normal. Então, como o feixe chega sobre a normal, ele não sofre desvio, beleza? Porque o ângulo dele é igual a zero. O ângulo que ele forma com a normal é zero. Então, aqui ele vem com o ângulo igual a zero, passa para o outro lado com o ângulo também igual a zero e incide na segunda superfície. A normal dessa superfície, ela está aqui, ó. A normal da segunda face, ela está nessa posição aqui. O que é a normal, pessoal? Ela é uma reta que forma 90 graus com a superfície. Isso aqui é a normal da segunda face. Beleza? Então, essa aqui é a normal da segunda face.
Então, aqui, ó, o A, ele é igual ao ângulo de refração 1 com esse outro ângulo aqui, ó. A, lembrando aí da fórmula, vejam as fórmulas que você tem. A é igual a R mais R'. O R, ele é igual a zero. Isso vai significar, então, que o meu A é igual ao R', que é igual a 25 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vale 25 graus também. Beleza? Esse ângulo vale 15. Esse ângulo vale 15 graus. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho o ângulo de incidência nessa face. Tem alguma coisa que eu não vi? Pô, cadê? Não tô vendo o chat mais. Tá lá. Beleza, então. Então, aqui o ângulo de refração é 25. O ângulo de refração é 15. Então, eu descubro quanto vale esse N aqui dentro. Tá? O N do vidro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar lei de Snell. O N de refração do vidro é igual a seno de 25, que é igual ao N do ar, vezes seno de 15. N do vidro é o que eu estou tentando descobrir. Seno de 25, alguém olha e me responde, abre o áudio e responde. Quanto que é o seno de 25, pessoal? O exercício pede para a gente usar? 0,4. 0,4. N do ar é 1. E o seno de 15, ele pede para usar quanto? 0,3. Então, aqui, ó, o N do vidro é 0,3 dividido por 0,4. 0,3 dividido por 0,4, isso aí vai dar... Quanto que dá isso? 0,75. 0,75. Então, vamos lá voltar agora para o exercício e ver qual é a resposta que ele me dá. Então, aí nós temos... Ai, peraí, o que foi? Deu de errado aqui. Fiz uma coisa errada. Sou muito cabeçudo. Vou mostrar aqui que eu errei aqui, pessoal. O ângulo que eu tenho que medir... Só apagar aqui que o que eu tinha cagado, tá? O ângulo que eu tenho que medir, pessoal, é o ângulo da normal com o feixe. Então, não é esse ângulo de 15. É o ângulo que eu tenho que medir aqui, ó, entre a normal... Entre a normal e o feixe. É esse ângulo que eu tenho que usar aqui, ó. Beleza? Não é o de 15, eu estava viajando.
Esse ângulo aqui, ó, alguém sabe quanto vale esse ângulo aqui, ó, dessa reta azul até essa reta verde? Alguém sabe? 25. 25. Por que 25? Porque esses dois ângulos são iguais porque são opostos pelo vértice. Esse e esse ângulo aqui. Então, aqui 25 é 25. Tudo esse ângulo aí, ele vai valer. Então, esse ângulo de refração aí, linha, ele é igual a 25 mais 15. Então, esse linha, ele é igual a... E 5, caramba, eu burro pra caramba também. Eu tô viajando, hein? Isso aí é igual a 40. Então, aqui eu vou usar seno de 40. Então, aqui, seno de 40. Quanto que é o seno de 40 aí, pessoal? O exercício manda. 0,6. 0,6. Então, aqui fica 0,6 dividido por 4. 0,4. Agora vai dar certo. NV é igual a 0,6 dividido por 0,4. Isso aí vai dar 1,5. Então, em refração aí, o polietileno é 1,5. Alternativa. Qual que é a alternativa? B. B. Essa aí é a resposta. Desculpa a confusão aí, galera. Beleza? Então agora vamos para o próximo exercício. Exercício 2. O raio de luz monocromático e esquematizado na figura incide sobre o prisma transparente de ângulo de refringência A igual a 60 graus, imerso no ar. A incidência se dá sobre um ângulo I igual a 53 graus, com a normal. Sabe-se que o raio de emergência do prisma sobre um ângulo E de mesma abertura que I, com a normal. Considerando seno de 53 igual a 0,8, seno de tarará, 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 ele pede três coisas. Primeiro, o desvio angular sofrido pelo raio. Então, vamos calcular isso aqui primeiro. O desvio angular, vou mudar aqui a minha tela que eu acho melhor a outra. Então, tá aqui. Exercício 2. Ele fala que o ângulo I ele é igual a 53 graus. Ele fala que o ângulo E ele também é igual a 53 graus. E ele pergunta o desvio, ele pergunta o delta. Delta é igual a I mais I' menos A. Então, aqui, ó, esse delta ele é igual a 53 mais 53 menos 60. Então, esse teu delta ele vai ser 53 mais 53, 106. 106 menos 60, 46. Então, esse ângulo aqui é igual a 46 graus. Isso aqui é a pergunta A.
A pergunta B, ele pergunta... alguém lê a pergunta B para mim, por favor? Pergunta B, ele pergunta o ângulo de refração R no interior do prisma. O ângulo de refração, ele está perguntando R. Tá. Como eu falei para vocês, se o I é igual a I', significa que esse aqui é o desvio mínimo que o ângulo tem. Se I é igual a I', R é igual a R'. Isso implica que o A é igual a R mais R', o A ele vai ser igual a 2Rs. E eu estou interessado no R. Então, esse ângulo R é o ângulo A dividido por 2. O A é igual a 60. Logo, esse ângulo R ele é igual a 30 graus. Essa aqui é a resposta da B. O C, ele pergunta o seguinte. O índice de refração absoluto do prisma. Então, ele está interessado no índice de refração. Se ele está interessado no índice de refração, eu vou usar a lei de Snell. N do ar é igual a seno vezes seno de I é igual a N do vidro vezes seno de R. NA é igual a seno de 53, 0,8. Índice do ar aqui já vou substituir por 1. N do vidro eu estou interessado. E o seno de 30 é igual a meio. Então, aqui fica N do vidro é igual a 0,8 vezes 2. O N do vidro é igual a 1,6. Right? Isso aqui é a resposta da C. Então, essa é a resposta da... Essa aqui é a 1, essa aqui é a 2. Beleza, pessoal? Entenderam esses dois exercícios aí, como fazem? A gente só usou as fórmulas nesses dois exercícios aí. Vamos fazer o próximo exercício, então. Faz o seguinte. O triângulo ABC representa a seção transversal de um prisma triangular transparente, de índice de refração absoluto igual a 2, imerso no ar. Um raio de luz monocromático incide nesse prisma perpendicularmente à face AB e passa a propagar-se dentro dele até o ponto D, conforme a figura. Então, o raio de luz vem, incide aqui no ponto D. Aí ele pergunta, sabendo-se que o índice de refração absoluta do ar é 1, esse raio de luz emerge do prisma pela trajetória. Então aqui, ó, desses raios de luz 1, 2, 3, 4, 5, o raio que vai sair aqui é só um desses, beleza? Como que eu sei
qual vai ser o ângulo aqui? Qual desses raios vai ser certo? Primeira coisa, para ele refletir aqui, ó, esse ângulo tem que ser maior que o ângulo crítico de incidência. Então, para que ele possa refletir, para que ele possa vir pelo caminho 5, esse ângulo aqui, o ângulo de incidência, que é esse ângulo de 45, tem que ser maior que o ângulo crítico. Como que eu calculo o ângulo crítico de incidência de um corpo? Qual é a fórmula que eu uso? Eu uso essa fórmula aqui, ó. O ângulo, seno do ângulo crítico, ele é igual ao índice de refração do meio 2, no caso aqui é do ar, é N2 dividido por N1. No caso, o seu N2 é o do ar. E o N1 é o do vidro. Então, o seu seno crítico, do ângulo crítico, é 1 sobre 2. O seno de que ângulo dá meio, pessoal? O seno de que ângulo que dá meio? 30. 30. Então, esse ângulo crítico aí, ele é igual a 30. Então, se o ângulo de incidência for maior que 30, ele reflete totalmente. Como o ângulo de incidência é 45, então ele vai refletir totalmente. Logo, a resposta é o raio 5. Se esse ângulo aqui desse, sei lá, 60, aí ele teria atravessado por alguma dessas formas aqui. Aí você teria que descobrir qual delas seria. Beleza? Mas aqui, como a gente já descobriu que o ângulo crítico é 30 e o ângulo de incidência é maior que 30, é de 45, logo teve reflexão total nesse prisma. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Quatro. Na figura a seguir, está representado o funcionamento básico de um periscópio, instrumento óptico de larga utilização em submarinos. Com a embarcação submersa, o periscópio é erguido, possibilitando aos tripulantes se informarem sobre o corpo situado na superfície da água. Dois prismas iguais com seções transversal em forma de triângulo, retângulo isósceles são posicionados como no esquema para produzirem reflexões de feixes luminosos, o que transfere a luz para o olho de um observador, o que completa uma imagem final de natureza virtual do objeto visado. Então aqui, ó, o cara quer enxergar isso aqui, então a luz tem que vir, entrar nesse prisma, bater, sair desse prisma, sair do prisma, entrar no outro, bater e sair do prisma. É isso aqui que tem que fazer. Beleza? Aí ele coloca o seguinte: admita que R seja um relógio de ponteiro em cujo mostrador há traços no lugar do número. Se a indicação de R for 9 horas, que horário será lido pelo observador? Então ele está perguntando, se aqui for 9 horas, qual vai ser o horário que o observador vai observar? E B, adotando-se para o ar e preenche o periscópio, adotando-se para o ar que preenche o periscópio índice de refração absoluta igual a 1, determine uma relação para o índice de refração absoluto N do material que são feitos os prismas que a imagem final observada por O tenha brilho máximo. Então é o seguinte, ó.
Que horário isso aqui vai ver? Eu vi que isso aqui, ó, quando ele bate, volta, ele inverte. Beleza? Então, se você tivesse algo apontando para esse lado, quando ele saísse por esse primeiro prisma, ele apontaria para o outro. Beleza? Aí, quando ele chegasse nesse outro prisma aqui, se ele estava apontando para esse lado, ele vai apontar para o outro. Então, se aqui está marcando 9 horas, ele vai sair do prisma marcando 9 horas de novo. Beleza? Se ele só tivesse por esse primeiro prisma aqui, ó, em vez de ele marcar 9 horas, que seria um ponteiro assim, né? Ele marcaria 3. Marcaria 3 horas. Em vez de marcar 9, ele marcaria 3. Aí, quando ele chega aqui e reflete de novo, ele vai marcar 9 horas de novo. Então, cada vez que ele passa por esse prisma, ele inverte os lados. Se ele estava para a direita, vai para a esquerda. Aí, quando ele passa por aqui, ele inverte de novo. Então, volta para a direita. Então, quando ele passasse por esse primeiro prisma, ele marcaria 3 horas. Quando ele passasse pelo segundo, ele voltava a marcar 9 horas. Beleza? Então, a resposta da letra A é 9 horas. A é 9 horas. Agora aqui, ó. Adotando-se que para o ar que preenche o periscópio, índice de refração absoluto igual a 1, determine uma relação para o índice de refração absoluto N do material de que são feitos os prismas para que a imagem final observada por O tenha brilho máximo. O que significa brilho máximo? Significa que aqui ocorra reflexão total. Então, qual tem que ser o índice de refração para que aqui ocorra a reflexão total? Beleza? Então, aqui, ó. Para que ocorra reflexão total, o seno do ângulo de incidência, para que ocorra reflexão total, eu teria que ter o seguinte, ó, seno do ângulo crítico é igual ao N1 dividido por N2. Nesse caso aí, o N1 é o N do vidro e N2 é o índice de refração do ar, que vale 1. Isso. Não, perdão, eu viajei aqui, só apagar. É o contrário. Então aqui, ó, aqui seria N2 por N1. N2 é o do ar, que vale 1. E o N1 é N. Beleza? Então, o índice de refração aqui, N, tem que ser igual a 1 dividido pelo seno do ângulo crítico. No mínimo isso. Tá? No mínimo, N tem que ser igual a isso. Então, para que ocorra reflexão total, o N ele tem que ser igual ou maior que 1 dividido pelo seno do ângulo crítico. Esse aqui deve ser o valor do seu índice de refração. O que mais aqui que ele coloca? É isso aí, tem que ser maior que isso. Beleza? Um detalhe. Aqui, ó, para que ocorra essa reflexão desse tipo aqui, o ângulo de incidência aqui, ó, ele é 45 graus. Beleza? Então, o ângulo crítico aqui, ó, esse ângulo crítico tem que ser no mínimo igual a 45. Tá? Esse ângulo crítico não pode ser maior que 45, ele tem que ser menor que 45. Beleza? Tem que ser menor que 45.
Perdão. Tem que ser sempre menor que 45. Se ele for maior que 45, passa a luz para o outro lado. Então, esse ângulo crítico aqui, então, esse índice de refração N tem que ser no mínimo, esse ângulo crítico tem que ser no mínimo igual a 45 graus. Então, nosso N aí, ele tem que ser N, tem que ser maior, que 1. Cagado aqui de novo. Tem que ser maior que 1 dividido pelo seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, fazendo essa divisão aí, ó, N tem que ser maior que 2 dividido por raiz de 2. Fatorando isso aqui. Então, o seu N ele tem que ser maior que raiz de 2. Essa aqui é a relação que você tem que fazer. O N tem que ser maior que raiz de 2. Tá? Aqui a gente tirou. O ângulo crítico, ele me dá esse N aqui. Para que eu possa ter reflexão total, o ângulo de esse índice de refração tem que ser maior que esse valor. Então, tem que ser maior que esse valor aqui. O ângulo aqui de incidência, ele é 45. Então, pelo menos esse índice de refração tem que ser maior que 1 dividido pelo seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu fazendo isso aqui, eu mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, fica 2 sobre raiz de 2. Não posso deixar assim, então eu fatoro por raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Eu corto o 2 aqui com esse 2, só me sobra raiz de 2. A resposta da B é raiz de 2. Então, essa aí é a resposta da nossa 2. Vou colocar aqui para ficar melhor de copiar. Beleza, pessoal? Beleza? A aula vai cair. 5 minutinhos, vocês voltam para a aula aí. Beleza? Mais 5 minutinhos, vocês voltam aí.